Olá, Deus abençoe. Como vai? Espero que tudo esteja bem. Embora nós estejamos vivendo dias que não cooperam para o bem de ninguém, porém diz as Escrituras que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que temem a Deus. Portanto, os filhos de Deus são pessoas vencedoras simplesmente por serem os filhos de Deus, porque tudo irá cooperar para o nosso bem, mas o nosso bem não é o bem de acordo com o conceito do mundo. Nosso bem, mesmo olhando para catástrofes, problemas, dificuldades mundiais, pessoais, nós entendemos que escrituras estão se cumprindo. E quanto mais se cumprem escrituras, mais próximos estamos da nossa saída daqui. E isso é o nosso maior bem. No vídeo passado, você se lembra que nós falamos sobre a doutrina dos nicolaítas, Apocalipse capítulo 2, verso 6, Deus estava elogiando aquele povo porque eles aborreciam a doutrina dos nicolaítas, as obras dos nicolaítas, que tornou-se doutrina posteriormente, coisa que Deus também aborrecia. Eu quero caminhar com você para Apocalipse capítulo 2, verso 14, diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Balaque, quando vê Israel aproximando de suas terras, ele temeu Israel e ele procurou por um profeta que pudesse amaldiçoar aquele povo. Balaão se vendeu para isso e Deus não o permitiu amaldiçoar o povo. Ele fez sacrifícios como deveria ser feito. Ele fez altares como deveria ser feito, porém Deus não atendeu não permitiu, não deu essa possibilidade de amaldiçoar Israel. Mas Balaque insistiu, continuou colocando. Aí entra uma coisa, por que ele colocou mais dinheiro? Porque ele percebeu a concupiscência do coração de Balaão. Se ele fosse um profeta como Micaías foi, Micaías fala que os outros profetas já falaram, falou, vive o Senhor que eu só falarei aquilo que Deus me disser. Balaão não. Balaão já tinha dado mostras de que ele era venal, de que ele tinha preço, e Balaque achou. E ele, para satisfazer o seu cliente, ele foi até conseguir uma maneira. O que ele fez? Ele ensinou Balaque, olha, faça festa, coloque as suas mulheres, tenha tempo de companheirismo e embebede os filhos de Israel e apresente suas mulheres. E assim eles fizeram e Deus os amaldiçoou. Deus matou uma grande porção dos filhos de Israel. Quero caminhar um pouquinho mais e nós irmos a Apocalipse 2, verso 20. Mas tenho contra ti que toleras contra ti o tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, vocês toleram que ela ensine e engane os meus servos para que se prostituam
e comam dos sacrifícios da idolatria. 3 coisas que Deus abominou aqui, 3 doutrinas, e essas 3 doutrinas se entrelaçaram e elas estão dentro da maioria das igrejas hoje. Pessoas que enganam os leigos, fazem desses leigos uma massa de manobra, obrigam esse povo a fazer o que eles querem. Pessoas que por dinheiro elas matam quem quer que seja, porque Balaão não se importou que Deus mataria aquele povo, ele só queria receber, ele só queria satisfazer o seu cliente. Vamos chamar Balaque de um cliente de Balaão. As igrejas estão cheias de pastores e líderes religiosos dessa maneira. Venais. O dinheiro os leva a fazer qualquer coisa. Os políticos conseguem comprar os pastores. Os membros influentes dentro da igreja conseguem calar a voz dos pastores contra o pecado, porque às vezes o pecado está amoitado na vida de membros poderosos e esses homens se calam. As Jezabéis estão nos púlpitos também. Irmão, nós estamos pregando chaves do Evangelho que abrem portas, que salvam vidas. Olha para os púlpitos das igrejas, cheios dessas coisas. Os pastores se calaram, os pregadores deixaram de falar, por quê? Aquela Jezabel, ela era uma mulher pintada. A única irmãs, amigas, a única mulher na Bíblia que se pintou para tentar atrair Jeú foi Jezabel. De onde vem esse mascaramento das mulheres? Essa beleza pelas pomadas? Jezabéis pintadas, levando os filhos de Deus às idolatrias, matando os nabotes de Deus para roubar-lhes a herança. Alguém diria assim, não, ninguém está matando. Quando doutrinas estão sendo colocadas na cabeça das pessoas, estão arrancando a herança que Deus deu, a herança do nome do Senhor Jesus Cristo, que foi dado à igreja. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. O nome do Senhor Jesus Cristo. O único batismo que perdoa os pecados. Atos capítulo 2, verso 38. Essas coisas estão sendo colocadas. Mulheres nos púlpitos, com seus cabelos cortados, com roupas indecorosas, indecentes, roupas masculinas, seus corpos à amostras, para as cobiças e adultérios, e ninguém fala disso. Por quê? Porque essas 3 doutrinas se entrelaçaram e entraram no âmago da igreja evangélica, pentecostal, tradicional. Todas as igrejas estão cheias dessas coisas, e aqueles que ainda tentaram resistir foram comprados para não tocar no pecado. Mas Deus tem levantado alguém para dizer para a senhora, irmã, que a senhora não pode estar num púlpito, que a senhora não pode cortar seu cabelo, que a senhora não pode ter a sua face pintada como uma Jezabel e tentar adorar ao Senhor Deus dos exércitos. Pode adorar a Baal, mas a Deus não. Mas há alguém para te falar isso. Para quê? Para que um dia, quando vocês tiverem que encarar a morte, vocês não
não tenha que olhar para os seus pastores e dizer: estou indo para o inferno e você me enganou. Aquele povo deveria ter gritado para Balaão: Balaão, você nos enganou, Balaão. Você recebeu dinheiro para nos enganar, você recebeu dinheiro para nos amaldiçoar. Não é nosso Deus que está nos amaldiçoando, é a sua mensagem, é a sua pregação. Irmão, você aí sentado do outro lado, você já parou para avaliar o tipo de mensagem que você tem ouvido? Você já parou para avaliar o espírito de quem tem pregado para você, de quem tem liderado você? Falei, espera aí, está me liderando só para me ter como alguém para fazer volume de política, volume de igreja, mas pouco interesse em salvar a minha alma? Irmã, se alguém tiver em um barco, isso foi um exemplo que o profeta William Branham nos deu e eu quero usá-lo aqui. Em um barco, e pela calmaria da maré, da correnteza, aquela pessoa adormeceu nesse barco. Mas logo abaixo, há uma grande queda d'água, há uma grande cachoeira, e se aquele barco cair lá, aquela pessoa dormindo no barco vai morrer. E aí tem alguém do lado de cá, na margem do rio, observando aquele sono tranquilo descendo a correnteza. Então ele grita: ei, você, tem uma cachoeira, uma catarata bem à frente, mas a pessoa está dormindo. Qual a melhor maneira de acordá-lo? Às vezes, é pegando uma pedra e mirando bem a sua cabeça e feri-lo. E quando aquela pedra atingir, a pessoa se levanta sangrando e diz: ei, o que é isso? Você vai cair no abismo. Ele esquece a dor e rema para a margem. Vai chegar ali ferido e dizer: obrigado, amigo. Algumas mensagens precisam ser uma pedra para te ferir. E as pessoas não estão interessadas em te ferir para te salvar. Às vezes, então, estão interessadas em massagear o seu ego, para que você permaneça apenas dentro de uma igreja, fazendo grandes volumes de dinheiro, fazendo grande volume de poder político, e nunca dizendo que é pecado. É pecado mulheres usarem roupas de homem, é pecado mulheres usarem roupas desonestas, é pecado mulheres se pintarem, é pecado essa vaidade toda que tem sido jogada nos púlpitos de igreja, porque as próprias pastoras estão lá dessa forma. Mas aonde a Bíblia Sagrada amparou isso? É pecado esses homens com essa ganância, essa loucura, esse evangelho de pecado, dizendo às pessoas que tem que ganhar, tem que conquistar, tem que ter mais. Isso não é evangelho. O evangelho é para condenar o pecado, é para tirar as pessoas do pecado, para transformar as vidas, é para tirar o povo de Deus desse mundo. Mas não, o que as pessoas estão ouvindo é para colocar elas mais no mundo, correndo atrás de bênçãos. Isso tudo vai ser motivo de manter as pessoas presas aqui. E Jesus Cristo está voltando. O arrebatamento não é um conto. O arrebatamento não é historinha de escola dominical infantil, não. O arrebatamento é uma realidade muito próxima. Está chegando o grande dia. Eis que aquele dia vem ardendo como fogo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Antes disso, eu vos envio o profeta Elias e ele converterá o coração dos filhos a seus pais. Receba o profeta. Receba Jesus Cristo como o único Deus, Senhor nosso,
manifestado de forma como Deus sobre todos, por todos e em todos, Efésios capítulo 4. E aí, você me agradecerá um dia de quem sabe hoje ter te jogado uma pedra, te chamado de Jezabel, chamado seus líderes de Balaão, de Nicolaitas, mas ter te advertido que há logo ali, logo à frente, há uma grande queda para o mundo religioso todo e você deve sair dali. Deus te abençoe. Mostre esse vídeo para os seus amigos, mostre para os seus irmãos de igreja e peça para eles não olharem para as internet, mas olhe para a Bíblia Sagrada. Deus tem prometido um profeta para preparar um povo para o arrebatamento da igreja. Deus os abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.